Eu escolhi um estilo de vida, né? Cada pessoa escolhe o seu estilo de vida, mesmo que ela se sinta sem escolha. Eu tenho essa oportunidade de ser como eu sou, graças aos meus antepassados, né? O meu avô, a minha mãe, as pessoas, elas deixaram o sustento material para que eu possa usar o meu tempo de maneira livre, né? Existem pessoas que elas precisam ir para um trabalho, né? E porque elas querem ter coisas que somente esse caminho vai poder dar, né? O caminho do ter horários fixos, né? Carteira assinada, concurso, seja lá o que for, né? Então, e eu vou dizer assim, pessoalmente, a minha opinião sobre essas pessoas, que elas são guerreiras, no sentido de conseguirem, né, se obrigar muitas vezes a estar e a ser por conta de um propósito maior do que a vontade delas imediata, né? Porém, eu tenho na minha trajetória, né, na minha vida, eu tive a oportunidade de escolher. Então, eu compartilho dessa alegria, né, de poder escolher o que eu vou fazer, né? Para quem não sabe, eu me formei em pedagogia em 2015. Então, eu sou professora pedagoga. Quando eu estava grávida do meu filho, do meu primeiro filho, eu, quando ele nasceu, eu teria que colocar ele numa turma, né, e ser professora de uma outra turma. E naquele momento ali que eu estava vivendo a maternidade, desse meu jeito, né, com essa minha vontade, meu desejo de viver intensamente tudo, eu fiz uma escolha de eu ser, né? Se ele estaria com alguém vivendo aqueles primeiros momentos da vida dele, que seria uma pedagoga também, uma pessoa, um profissional, e eu seria a pessoa que seria de outras crianças, né? Então eu fiz essa escolha. E daí eu troquei o sentido da minha, principalmente da minha carreira profissional. E às vezes tem momentos que eu estremeço e tenho medo, né, de ser uma pessoa inútil na vida. E eu não sou, né? A diferença é que quando a gente vai fazer uma coisa diferente na nossa vida, a gente tende a se impactar, porque essa diferença ela só vai ser vista muito tempo depois, né? Assim aconteceu com os filósofos, com todas as pessoas que fazem parte do passado, mas que eles deixaram um legado que até hoje nós desfrutamos disso. Eu não estou dizendo que eu vou ser essa pessoa assim, porém eu digo com muito orgulho que eu escolhi uma maneira diferente de viver e que eu acredito nesse jeito que eu escolhi de viver nesse tempo. Então eu sou uma mãe presente, estou presente na criação dos meus filhos, sofro muito com as minhas limitações, mas me alegro muito quando eu tô calma, né? E tô em relação aos meus progressos e saber que em algum momento os meus filhos, que hoje são crianças, serão adultos como eu sou, né? E eu tenho uma mãe que ela fez parte da minha vida no mesmo sentido que eu estou fazendo parte dos meus filhos e ainda com mais, né? Com a presença paterna junto, né? Que foi uma coisa que eu não tive e que eu posso dar, né? Eu tive as representações masculinas de outras maneiras, mas eu tomei essa decisão de viver essa vida exatamente como eu vivo. Então eu vivo os limites delas e as possibilidades dela. E hoje eu estou fazendo esse vídeo, né, justamente para compartilhar uma estrutura de pensamento que possa refletir naquelas pessoas que elas estão tendo muitas vezes rotinas maçantes e eu tenho essa oportunidade de estar compensando do outro lado. E talvez eu precise, chegou o momento de eu falar sobre o que eu estou fazendo com o meu tempo, né? Afinal de contas, o tempo é de todos, né? Então, o que eu faço com o meu tempo, o que tu faz com o teu tempo, tudo isso são coisas que a gente nem sempre conversa, mas eu acho que é interessante da gente abrir essa conversa sobre quem a gente é, né? Qual a história a gente tem e o que a gente pode fazer. Então, eu quero dizer assim, ó, eu não acho que seja uma perda de tempo saber a sua história, compreender as suas passagens do tempo,
né? As pessoas, compreender as pessoas que estão ao teu redor, né? Eu vejo muita gente se ocupando o tempo inteiro em fazer cursos e coisas todas. Mas tu já te perguntou quem tu é, né? E aí o quem tu é, não, né? Como eu comecei esse vídeo falando que eu me formei em pedagogia, então eu sou pedagoga. Não é só isso que eu sou. Eu sou uma mulher. Hoje eu sou uma mulher. E eu sou uma mulher de 34 anos. Porém, eu vou contar para vocês e para as mulheres que estiverem por acaso me ouvindo agora, que faz pouco tempo que eu passei a perceber que eu tinha deixado de ser uma menina. O que isso quer dizer? Que a idade não é, na verdade, o fundamento da coisa toda, né? Talvez seja por isso que os povos originários, eles não comemoram aniversário. Eles comemoram outras coisas, mas o aniversário, o dia do aniversário, eles não comemoram. Então, porque os ciclos e a maneira de ver o crescimento e as passagens do tempo é diferente. Então, vou dizer que eu tenho essa idade, mas essa idade é nada perto daquilo e tudo que posso conhecer e saber ainda. Então, faz pouco que eu deixei de ser uma menina, né? Hoje eu posso dizer que sim, né? Que eu deixei de ser uma menina, por conta do tipo de pensamento e principalmente das reações que eu tenho diferente, né? Então, a minha criança interior, ela é bem viva e presente, né? É interessada. E esse é o papel da nossa criança interior, é estar de verdade, fazendo o que está fazendo de verdade, né? E isso também é um segredo da felicidade. Então, diferente de ser infantil, de estar sempre querendo ser mimado, né? Isso é criança também, mas é uma criança que ainda precisa passar por outros estágios de crescimento. Então, eu venho deixar essa mensagem, que vale a pena sim descobrir quem se é, né? Até pouco tempo eu estava perguntando isso ainda. E cada vez que eu ia responder para mim, eu começava lá do princípio, de tudo que eu sabia, que eu era uma filha, que eu era uma menina, que eu era uma mulher, que eu era mãe, que eu tinha escolhido ter um companheiro, isso, que eu tinha escolhido uma casa, que eu já tinha me mudado de cidade algumas vezes, que eu já tinha tido experiências boas e ruins, que o amor que eu sinto por pessoas que eu não falo, né, ele ainda existe. Aí eu começava a fazer essa investigação e várias vezes eu tinha a mesma resposta, que é tudo isso que eu tava falando, né? Só que por que eu me dei conta que eu tinha deixado de ser uma menina? Porque eu já vi que eu não precisava mais responder quem eu era. Eu estava tranquila com o que eu sou hoje, com quem eu sou hoje, né? Então eu percebi que no momento que tu percebe que tu tem uma identidade, então é porque tu passou os estágios da menina, né? O estágio da donzela que está descobrindo o mundo e conquistas e aventuras. Então foi nesse momento que eu percebi que eu já tinha virado uma mulher. Então eu recém comecei como uma mulher, né? E tenho muito a descobrir e também a ajudar outras mulheres que não estão tão podendo ter o tempo de perceber essas coisas que eu estou percebendo, mas que graças aos nossos antepassados também, né, a gente tem essa ferramenta aqui, ó, e essa ferramenta pode nos auxiliar a gente dar saltos de consciência, de várias coisas, né? Tudo é como a gente usa, né? A gente pode usar o aparelho celular para o que a gente quiser. Então, é isso, né? Que a gente possa abençoar o lugar onde a gente vive e as pessoas que a gente tem ao nosso redor. Então, e compreender que nossos traumas, né, aquilo que a gente sofreu e que vive narrando e contando para algumas pessoas ou falando dentro de si, né, que esses traumas, essas dores, elas são degraus importantes para te colocar tu de frente contigo mesmo, que é, né, mas isso aí é uma coisa que precisa de bastante tempo para poder se dar conta que os outros, eles também são um pedacinho de nós, né? A gente só vai conseguir se dar conta da nossa
conexão com as pessoas todas, até aquelas que a gente não gosta, a hora que a gente passar a perceber o simples e o óbvio escancarado na nossa vida, né? Que é o nosso teto, céu, nossa mãe terra. Então, é isso, eu agradeço a quem tem paciência de ouvir e que essa mensagem chegue aos ouvidos certos de quem está precisando e procurando uma conversa, sim, desse jeito que eu estou oferecendo agora. Espero poder fazer algum outro vídeo em outro momento.